Bom, indo para o computador, pessoal, a gente tem aqui o que a gente já fez nas aulas anteriores, tá? Que foi um cadastro, onde a gente pode incluir esse dado na memória diretamente, né? Que eu estou fazendo uns dados aqui com vocês, Danilo, o telefone, um telefone qualquer, quando eu dou um salvar aqui, ele salva esse dado na nossa memória, né? Então aqui ele está depurando o meu código, deixa eu tirar aqui a depuração, vou dar um play, ele vai mostrar esse dado aqui diretamente, ok? Nosso objetivo agora é nesse cadastro aqui, a gente colocar mais um campo de foto e a gente poder, ter as condições, né, de conseguir subir uma foto e na lista mostrar essa foto que a gente acabou de subir, tá legal? Então para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é criar um arquivo de configuração, definindo qual é o diretório que a gente vai colocar a nossa foto, tá legal? Então, existe um arquivo chamado webconfig. Toda vez que você cria uma aplicação web no Windows Forms, você tem então uma aplicação, um arquivo, né, chamado webconfig, que é esse arquivo aqui, ok? Com esse arquivo você tem como incluir algumas seções de configuração. E é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou inserir uma seção de configuração chamado app settings, ok? Que são as configurações do app. E aí aqui dentro eu posso colocar um tipo de arquivo que eu vou adicionar, ok? E aí eu vou colocar aqui que eu quero adicionar uma key, e essa key que eu quero adicionar vai se chamar caminho arquivo, tá legal? E aí aqui dentro eu posso colocar o valor que eu quero que fique o caminho do meu arquivo. No meu caso, eu vou colocar aqui o caminho da minha aplicação, então eu vou colocar aqui /arquivos, ok? Eu não tenho esse diretório na minha aplicação e eu vou criar esse diretório agora na minha aplicação. Vou clicar com direito aqui e vou em adicionar novo diretório. Vou chamar ele de arquivos e aí todo o arquivo que eu subir, ele vai ficar aqui dentro. Porém, não só isso daqui vai resolver para mim. Eu também preciso falar qual que é o path da minha aplicação na hora que eu for fazer o upload, que vocês vão ver como é que a gente faz isso também, ok? Então, beleza, tá salvo aqui o meu arquivo de configuração. Agora eu preciso colocar um arquivo de upload no meu formulário, onde eu tenho aqui um nome, um label, né, um label de nome e o txt nome, um label de telefone e o txt telefone. Então eu vou duplicar isso daqui para que eu possa fazer algo parecido com o que eu preciso. Que aí agora o que eu quero aqui é foto. Vou colocar aqui o label de foto, ok? E aí aqui não vai ser um text box, vai ter que ser um arquivo file, um arquivo preparado para o C#, para que a gente possa fazer o upload de arquivos, ok? Aqui no meu toolbox eu vou ter aqui um file, deixa eu procurar ele aqui, aqui ó, file upload. Então vou pegar esse arquivo, esse componente e vou substituir, arrancando aqui esse meu txt e vou deixar aqui um file, fup, ok? fi, vou colocar assim ó, file e aqui foto, ok? Então eu sei que esse daqui é o meu label que eu vou fazer o upload, o meu label não, o meu file upload que eu vou fazer o upload de arquivo, meu componente para fazer o upload, ok? Vocês vão ver que isso daqui, ele vai ser convertido no input file, no HTML, quando vocês forem ler o HTML diretamente comigo, ok? Beleza, eu vou simplesmente compilar o meu código, para que a gente possa ver então diretamente aqui no nosso website o que aconteceu, tá? Então eu vou dar um reload aqui. Pronto, agora vocês vão ver que apareceu aqui um campo para você escolher o arquivo. E quando você clica, você pode selecionar diretamente uma imagem ou qualquer tipo de arquivo que você quiser, ok? Simplesmente por eu ter colocado esse arquivo aqui, olha só que interessante, o que aconteceu? Se eu mandar exibir o meu código-fonte, vocês vão notar que agora o encrypt type aqui está como multipart form data, ok? Olha só que interessante, minha gente, eu vou comentar essa parte do multipart para vocês verem que o meu formulário vai mudar. Eu vou tirar aqui e agora vocês vão ver que simplesmente por eu ter tirado aquele componente de lá e agora eu vou dar um reload aqui para vocês verem, vocês vão ver que agora ele vai sumir o meu dado de selecionar arquivo aqui e o meu formulário ele vai sair, ele não vai ser mais um formulário multipart data. Olha só que interessante o que acontece aqui, tá? Vou exibir o código-fonte de novo e agora o encrypt type aqui, ó, ele já não tem. Ou seja, no HTML, sem utilizar aqui as técnicas diretamente do Windows Form, quando você precisa fazer um upload, o encrypt type do seu form,
você precisa colocar ele como um arquivo, um tipo de formulário multipart data. Então é importante você entender que toda vez que você coloca um componente do C# diretamente na sua página, quando ele se transforma no HTML, ele então ele coloca algumas coisas na tela para você e agora você já sabe que toda vez que você for fazer um upload de um arquivo comum, o seu formulário precisa ser do tipo multipart data, porque senão ele não vai subir o arquivo, ok? Então olha só que interessante, eu vou voltar aqui o meu código, deixando o meu file novamente. Agora, deixando o meu file novamente e vou dar um reload aqui no meu HTML, vocês vão ver que vai colocar de novo o multipart form data e vocês vão ver que eu vou ter lá um input file diretamente no HTML. Então, deixa eu carregar aqui para vocês notarem isso também. Tá carregando a minha página. Beleza? Formulário carregado. Agora eu vou exibir o código fonte aqui. E aí vocês vão ver que mudou aqui novamente o encrypt type, ficou como form multipart data form, né? Desculpa, multipart form data, e vocês vão ver que o input aqui, ó, ficou com o type do tipo file. Então no HTML comum, quando você estiver fazendo uma página HTML, você precisa saber que quando você for fazer um upload de arquivo, o input do HTML vai ser do tipo file e o encrypt type vai ser multipart data, ok? Perfeito. Já entendendo isso, agora a gente só precisa programar o dado que vai chegar para nós no post enviado quando eu clicar nesse botão salvar, ok? Beleza. Então quando eu clicar no botão salvar, ele vai passar aqui pela ação do salvar diretamente aqui, ok? Só que o que eu vou fazer aqui antes de qualquer coisa? Pegar esse arquivo que eu já tenho e mandar salvar ele em algum lugar, tá legal? Então eu tenho duas abordagens que eu posso fazer. Eu posso simplesmente colocar isso encapsulado dentro da minha classe, ou eu posso fazer isso no meu código diretamente aqui na ação do meu botão. Eu vou fazer na ação do meu botão neste momento, porém, vai de gosto aí. Tem pessoas que colocam isso encapsulado no objeto também, mas eu vou deixar aqui na ação diretamente agora, ok? Então vamos lá. Eu preciso simplesmente saber o arquivo, o path que eu vou guardar esse arquivo, tá legal? Então vou colocar aqui uma string e vou colocar assim, ó, caminho arquivo, tá? Só que eu preciso, para colocar esse caminho arquivo, o diretório da minha aplicação. E como é que eu sei o diretório da minha aplicação? Existe um código chamado app.domain.current.base directory, ok? Esse aqui é o caminho, a classe e as propriedades estáticas dessa classe para falar que eu tenho então o meu arquivo, o diretório base do meu arquivo, tá legal? E aí, beleza, eu já tenho o diretório base do meu arquivo, agora eu preciso concatenar o diretório base do meu arquivo, que é o diretório da minha aplicação, né, que é esse diretório, com essa pasta aqui, que é a pasta de arquivos que eu quero gravar aqui dentro, tá legal? Então o que eu faço? Eu concateno com system configuration manager app settings. O que é esse app settings? Esse app settings é essa seção que a gente acabou de configurar no nosso arquivo webconfig, tá legal? E aí eu vou pegar esse caminho arquivo e vou jogar diretamente no meu arquivo de configuração, tá legal? E aí eu venho aqui e coloco entre aspas o nome que eu coloquei diretamente naquele lugar, ok? Ponto e vírgula, agora eu já tenho o caminho diretamente que eu preciso para gravar o meu arquivo diretamente no path da minha aplicação, ok? Feito isso, agora eu só preciso salvar o arquivo que eu preciso, ok? Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um enter aqui e vou falar que eu quero salvar esse arquivo diretamente nesse caminho. Então eu dou aqui um file, ok? Que é o meu arquivo lá, que eu coloquei no meu HTML, né? O meu arquivo file upload, e nele eu vou falar que eu quero salvar em algum lugar. Então, ponto save as, e aí aonde eu vou salvar? No caminho que eu acabei de arrumar aqui, que é essa variável, ok? Então aqui eu coloco qual que é o caminho que eu quero salvar o meu arquivo. Uma vez salvo lá, agora eu preciso colocar o caminho web. Uma coisa é o caminho de internet, outra coisa é uma coisa é o caminho físico que eu vou salvar, outra coisa é o caminho de internet que eu vou salvar, né? O caminho de internet, ele é baseado no barra depois do que você fez alguma coisa aqui no seu diretório. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Eu vou criar uma propriedade a mais na minha classe, ok? Vou clicar com direito
Vou ir aqui em ir para a definição, criar aqui a minha propriedade chamada foto, ok? E nessa minha propriedade chamada foto, eu vou simplesmente salvar esse dado que eu quero, que eu mandei aqui pelo meu upload, ok? Então, nesse outro lado aqui, eu vou colocar usuário.foto, e aí aqui eu coloco o caminho que eu quero colocar. Eu já sei que aqui é o meu arquivo de configuração, que eu coloquei aonde é o diretório que eu vou salvar os meus dados, ok? Então eu posso pegar diretamente esse mesmo código que eu coloquei no meu arquivo de configuração, colocar ele aqui e falar então que o meu arquivo vai ser salvo diretamente aqui, ok? E aí eu pego o nome do arquivo que eu subi, o nome do arquivo que eu fiz o upload, tá legal? E aí qual que é o nome do arquivo que eu fiz o upload? File, foto, ponto, aí aqui eu tenho o nome do arquivo também diretamente. Então, eu vou colocar aqui, file name. Aqui eu tenho o nome do arquivo que eu subi, tá legal? Aqui ainda faltou um detalhe, tá, gente? Depois de ter configurado o diretório, eu também preciso configurar o arquivo que eu quero salvar, o nome do arquivo que eu quero salvar. Então, eu também preciso colocar no diretório qual é o nome do arquivo que eu vou salvar. Agora sim, tá certinho. O diretório base do meu arquivo, o meu arquivo de configuração, que é o path da onde eu vou salvar o meu arquivo, e o nome do meu arquivo que eu fiz o upload.